Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Austin, sou psiquiatra. A apresentação de hoje ela ia ser feita pelo Dr. Tiago Rodrigo, só que ele teve um problema pessoal. Aí a coordenação do evento entrou em contato comigo, pedindo para a gente falar sobre o tema que estava previsto para hoje. O tema que foi solicitado foi para conversar um pouquinho sobre casos clínicos em saúde mental. O que acontece? Justamente por ter sido uma situação assim, de uma mudança de última hora, acabou que na montagem dessa aula de hoje, eu preferi, inclusive, até utilizar isso como uma oportunidade da gente fazer uma conversa um pouco mais informal sobre alguns aspectos interessantes de casos clínicos em saúde mental, levando em conta que alguns de vocês não trabalham com essa área ou não pensam em seguir nessa área, mas também muitos também trabalham com saúde mental de uma maneira geral. Por causa do trabalho, hoje à noite eu estou de plantão, a solução que a gente encontrou foi justamente gravar a aula de hoje para a gente poder participar e ajudar no evento. Então, em vez de a gente falar hoje sobre casos específicos, eu achei que era mais interessante a gente falar sobre casos de uma maneira geral, sobre questões envolvendo pacientes com um quadro associado à saúde mental, mas mais próximos da vivência que eu posso falar, né? Eu trabalho atualmente no Estado, no Centro Mineiro de Toxicomania, que é o CMT, e a gente faz parte da RAPS, da Rede Assistencial Psicossocial de Belo Horizonte, inseridos como um CERSAM, né, um Centro de Referência de Saúde Mental, da Regional Centro-Sul para álcool e drogas. Ou seja, apesar da gente trabalhar pelo Estado, a gente, sermos funcionários do Estado, a gente está vinculado à Prefeitura e faz parte da rede, né, de assistência psicossocial da Prefeitura de Belo Horizonte. E a gente trabalha com um público muito específico, né, que são pacientes dependentes químicos da região central, que na sua maior parte são pacientes moradores de rua, usuários de múltiplas substâncias, em especial crack e álcool. E isso traz para a gente uma infinidade de questões que a gente vai conseguir abordar um pouquinho hoje. Antes da gente falar sobre essas particularidades associadas aos pacientes com dependência química, eu acho interessante a gente até pontuar um pouco antes sobre algumas particularidades dos pacientes de saúde mental de uma maneira geral. Os pacientes que têm alguma questão de acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, normalmente eles têm um estigma muito grande associado a isso. Estigma por medo, muitas vezes, de serem discriminados em relação a isso. Então, não é incomum os pacientes, por exemplo, esconderem dos familiares ou do trabalho que fazem acompanhamento com psiquiatra ou psicólogo. Isso faz com que esse estigma e essa visão dessa área de atuação de uma maneira geral ser colocada em segundo plano, isso acaba trazendo, assim, de maneira concreta, uma negligência um pouco maior do poder público ao longo dos anos, né? Então, assim, a saúde mental, de uma maneira geral, vocês já devem ter reparado, assim, em comparação com outras áreas da medicina, de uma maneira geral, os profissionais, eles são menos remunerados, a carga de trabalho é maior, né? Então, muita gente ainda pergunta por que a gente trabalha com essa área. E, além disso, os pacientes são pacientes muitas vezes considerados difíceis, né, pelos profissionais, principalmente de outras áreas. Difíceis por quê? Porque são pacientes que lidam com coisas não tão palpáveis. Então, por exemplo, se a gente vai num paciente ortopédico que acabou de sofrer um acidente de carro, a gente sabe que ele tem uma fratura, a gente sabe o que fazer com a fratura. Agora, no paciente, desculpa, no paciente que tem questões com saúde mental, isso não fica tão óbvio, né? Não existe uma ressonância magnética, uma tomografia ou um eletroencefalograma que eu possa fazer para diagnosticar depressão, por exemplo. Ou não é possível fazer exames laboratoriais para diagnosticar, por exemplo, um quadro de ansiedade. Então, a psiquiatria, ela se aproxima muito mais daquela medicina clássica, em que a anamnese, em que a ectoscopia são elementos essenciais, né? Então, isso faz com que a gente lide com pacientes que outras áreas, muitas vezes, têm uma dificuldade maior de lidar, justamente porque a gente vive numa época em que as informações são mais amplamente disponíveis, né?
Então, um paciente psiquiátrico é um paciente que a gente tem que investigar. Então, a gente faz um papel como se fosse de um detetive mesmo, tentando entender a história por trás do paciente e o porquê que aquele sintoma apareceu, né? Isso faz com que os profissionais de saúde mental também sejam sobrecarregados. Então, assim, não é incomum a gente ver um profissional, que também somos pacientes, claro, um profissional de saúde mental muito sobrecarregado, muito estressado, né? Psicólogos de centro de saúde, por exemplo, ficam extremamente sobrecarregados. Psiquiatras de atenção, que fazem atenção primária, matriciamento, ou psiquiatras que fazem parte, por exemplo, do CESAM, dos CAPS, ficam extremamente sobrecarregados, enfermeiros também, então todo mundo que trabalha nessa área fica muito sobrecarregado. Isso eu estou falando do ponto de vista público, né? Do ponto de vista particular, ou seja, da rede suplementar, convênios, a gente, por incrível que pareça, tem os mesmos problemas. Então, assim, os pacientes, eu trabalho num hospital, hospital filantrópico, né, que é o André Luiz, a gente tem os mesmos problemas de pacientes sofrendo estigma, pacientes, por exemplo, com questões clínicas que a gente precisa de encaminhar para um hospital geral. E o hospital não recebe porque é o paciente psiquiátrico. Então, os profissionais também acabam sobrecarregados. Então, é uma área difícil nesse aspecto, né? E com muitas particularidades. Ao mesmo tempo, assim, se a saúde mental, de uma maneira geral, ela tem muitas particularidades, a dependência química, ela traz ainda mais particularidades, né? Porque o estigma associado à saúde mental, ele talvez seja um pouquinho mais intenso na dependência química. Justamente porque o paciente ele é visto pela sociedade, principalmente de um ponto de vista mais moralista, como um vagabundo, como uma pessoa que escolheu não ser produtiva, não ser capaz. Isso faz que muitas vezes as pessoas elas têm uma visão moralista mesmo, sabe, em relação ao uso de substância. E aí, muitas vezes, esse uso de substância, de uma maneira geral, passa a ser o diagnóstico final da pessoa. Significa dizer o quê? Olha, quando a gente vai passar um caso, por exemplo, eu recebo um caso de alguém da UPA ligando, as pessoas não passam assim normalmente, ou no hospital, né? Elas não passam assim normalmente, fulano de tal, é de tal nome, tem tantos anos. Não, eles já começam a passar o caso assim. Não, o paciente é usuário de crack, já é usuário de vocês, ele já é aí do hospital, ele já é aí do CAP, já faz acompanhamento, então estou encaminhando. E assim, sem falar mesmo o que a pessoa tem, o porquê que ela usa essa substância, o que está acontecendo, né? O que tem de mais profundo além disso, né? E aí, isso muitas vezes parte desse caráter julgador mesmo. Um outro aspecto que a gente tem de interface, só para ficar claro para vocês, desse aspecto julgador, por exemplo, é quando a gente lida também com muito paciente usuário de serviço de saúde que foi encaminhado após uma tentativa de autoextermínio. Não é raro os médicos e os enfermeiros e as pessoas que estão por trás, na hora que elas vão falar e passar o caso, dá para a gente ver que tem um certo julgamento de valor, né? E isso faz com que, assim, eu não estou dizendo definitivamente que a gente não deva ter as nossas próprias opiniões, os nossos próprios valores, tá? Isso é inerente ao ser humano e isso, na verdade, é essencial para cada um de nós. O que eu estou querendo dizer é que a presença desses valores não pode atrapalhar a nossa assistência, né? Então, assim, esses valores eles devem ser construtivos, não destrutivos. Até um adendo em relação a isso, a gente chama esses valores, quando eles são construtivos, de estratégias de enfrentamento, ou coping, né? De coping positivo, né? Então, assim, por exemplo, a religiosidade, ela pode ter um caráter positivo ou um caráter negativo. A mesma religiosidade que, por exemplo, religiões cristãs que dizem que o amor cobre a multidão de pecados, as pessoas podem interpretar desse lado, ou podem interpretar de um lado, por exemplo, de que errou alguma coisa e tem uma condenação eterna. Então, não é o fato de ter uma religião, não é o fato de ter uma visão moral que é o problema. O problema é justamente o fato da pessoa impor esse ponto de vista na passagem de caso, ou na passagem do próprio paciente, sem olhar o que o paciente está precisando. E aí isso faz com que a gente não consiga, muitas vezes, enxergar bem o que está por trás.
Então, assim, eu acho que é um ponto que é principal, que é muito importante da gente falar sobre casos clínicos envolvendo dependência química, é que quase sempre a dependência química ela faz parte de um contexto, tá? Pessoas elas têm predisposição genética, elas têm questões ambientais, as pessoas elas têm características únicas psicológicas, uma dificuldade muitas vezes, por exemplo, de lidar com sofrimento, de lidar com mal-estar, de lidar com frustrações, né? E acaba a substância saindo, servindo como uma válvula de escape, um comportamento que a pessoa vai replicando ao longo do tempo. Né? Então, se a gente começa a enxergar o uso de substância como uma forma de manifestação de um eu machucado, de um eu doente, buscando fugir da própria dor, a gente começa a ter uma visão mais empática. E a empatia é o ponto principal da condução de qualquer paciente com dependência química e qualquer paciente com questões de saúde mental. Então, é muito importante a gente ser capaz de abrir mão desse caráter julgador, entender que cada pessoa é responsável por si mesma, pela sua própria história, mas a gente está lá, no máximo, como alguém segurando uma lanterna, iluminando coisas, o caminho para a pessoa, e ela vai fazer as próprias escolhas. Né? E isso faz com que, até adiantando, é uma coisa que eu ia falar lá na frente, isso faz com que o trabalho, por exemplo, propriamente dito, com dependência química, é um trabalho muito angustiante para o profissional. Porque, às vezes, a gente faz investimentos de semanas, de meses, na construção de um caso clínico, de um paciente. A gente constrói, por exemplo, a conseguir trabalho, tirar o paciente da rua, reatar as relações familiares e, logo em seguida, o paciente vai e recai e volta para o comportamento anterior. Muitas pessoas, elas caem e se deixam levar por desânimo. E, para ser sincero, assim, em alguns momentos é realmente muito desanimador mesmo. Mas, de uma maneira geral, esse desânimo ele surge justamente porque a gente se coloca numa posição como salvador da pátria, como se fosse a gente que vai salvar alguém. Isso é uma coisa muito importante da formação médica, sabe? Que, de uma maneira geral, a formação do curso de medicina, ele predispõe a gente o tempo todo a ter o que fazer, a ter o que salvar, a ter como salvar alguém. Né? E a grande verdade é que, do ponto de vista psíquico, isso de um raciocínio mais psicoterapêutico, cada pessoa é responsável pelo próprio caminho. Algumas pessoas têm um grau de vulnerabilidade maior. Então, assim, são pacientes que, por exemplo, do ponto de vista da psicanálise, a gente chamaria de pacientes psicóticos, né? São pacientes com uma dificuldade de criação de laço social com os outros, uma pessoa dificuldade de se expressar no mundo, uma linguagem muito literal, ou que na psiquiatria a gente chamaria de quadros psicóticos, ou déficit intelectual, ou transtorno espectro autista, mas são pessoas com dificuldades, né? Essas pessoas, elas têm uma sensibilidade um pouco maior, e elas precisam de um cuidado um pouco maior, mas mesmo essas pessoas são capazes de fazer escolhas. Então, essa frustração, ela surge muitas vezes quando a gente se coloca na posição de salvador. Se você assume que, na verdade, o seu papel é um auxiliar e que o próprio paciente que deve construir o próprio caminho, você sai da posição de salvador e passa a ser uma posição de um ajudante, de um cooperador. E quando você assume essa posição, é até uma situação interessante, que é um outro aspecto que lá na frente a gente vai falar, que o paciente, quando a gente trata ele dessa forma, a gente aproxima do paciente. E isso faz com que diminua um pouco uma sensação de uma hierarquia entre o paciente e o médico ou o profissional. Qual que é o problema dessa hierarquia? Olha, dependendo da linha de terapia ou da linha de acompanhamento, a gente pode até pressupor que isso é algo positivo. Por exemplo, na psicanálise, um dos pressupostos é o pressuposto de que o profissional tem o suposto saber, né? Agora, de uma maneira geral, para a dependência química, os estudos têm mostrado que o grau de evidência de benefício é maior em outros tipos de abordagem, que a gente, claro, a gente valoriza a autonomia do sujeito, a gente valoriza a autonomia da pessoa, mas também, por outro lado, a gente acolhe, sabe, demandas emocionais além da questão da substância, tá? Então, assim, quando a gente se aproxima do paciente, ele responde bem a isso e a gente cria um laço e favorece esse acompanhamento. Então, a dependência química ela tem várias particularidades. É uma área
extremamente difícil, uma área extremamente complicada e, é, já adiantando também, uma área um pouco mal vista, né, pela sociedade, entre os próprios profissionais, de uma maneira geral. Mas extremamente gratificante no sentido de que quando uma pessoa consegue reassumir a vida dela, isso é realmente muito gratificante da gente enxergar. E aí, a gente começa a pensar, então a gente falou sobre uma introdução breve, particularidades da saúde mental, particularidades de casos clínicos da dependência química. Aí eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais e falar sobre particularidades da dependência química em pacientes do SUS. Por quê? Olha, pacientes do SUS em dependência química são pacientes frágeis dos frágeis dos frágeis. Então, são pacientes moradores de rua, não todos, claro, eu não estou generalizando, estou falando assim, pelo menos, por exemplo, na minha prática que eu tenho, pelo menos mais da metade dos pacientes que eu atendo atualmente são pacientes moradores de rua ou situações de abrigados, de uma maneira geral, usuários de múltiplas substâncias, em especial cachaça, crack e cocaína, além de maconha, né? Com altíssimos problemas de estigma, pacientes com altas taxas de autoextermínio, tentativas de autoextermínio de uma maneira geral, tentativas de autoextermínio ou comportamentos suicidas, se a gente for considerar do ponto de vista mais clássico, assim, mas se a gente for pensar de um ponto de vista mais psicoterapêutico, às vezes até em comportamentos de morte, né? No sentido de comportamentos que dão vazão a uma pulsão que a gente chama de pulsão de morte, uma autodestruição, né? Então, que vai desde uma autonegligência até o uso intenso de substâncias, se colocar em risco, coisas do tipo. E aí, quando a gente vai abordar esse tipo de paciente, a gente tem que ter muito cuidado e muita sensibilidade. E a percepção que a gente tem, quando a gente trabalha na área, é que isso é uma habilidade que realmente falta treinamento, sabe? Nas formações de graduação, nas formações de pós-graduação. Particularmente, eu não tive treinamento tão significativo em relação a isso na minha residência. A gente teve, claro, eu fiz residência lá no Hospital das Clínicas e depois, no Hospital das Clínicas, a gente dá plantão no Ramos Soares, que atende pacientes também, usuários, moradores de rua e tal. Mas a grande verdade é que foi só vivenciando essa experiência que a gente foi começando a perceber um pouco mais sobre a sutileza que é necessária para atuar com esse tipo de paciente, porque são pacientes muito fragilizados, são pacientes muito sensíveis a qualquer tipo de rejeição, né? Eles são rejeitados pela sociedade de uma maneira geral, eles já esperam a sua própria rejeição, né? Então, quando a gente trata esses pacientes com dignidade, com humanidade, eles respondem com muito afeto, de uma maneira geral. São pacientes manipuladores também, muitas vezes, utilizam uma posição para ganhar vantagens pessoais, tem muitas demandas sociais, e aí a gente precisa começar, aos pouquinhos, a tentar entender isso e a filtrar para poder ajudar o paciente no que ele realmente precisa. E aí a gente fica de frente para um desafio. Tem um conceito que eu não sei se vocês já ouviram falar, da linha de psicologia humanista, que, inclusive, em Belo Horizonte, é uma linha, assim, é considerada a terceira via de psicologia. A gente teve, no início do desenvolvimento, a psicanálise, depois, na década de 40, 50, por aí, o desenvolvimento das comportamentais, depois das cognitivas, que juntaram, e depois, mais para o final da década de 60, a gente teve uma terceira via, que foram as psicoterapias humanistas e existenciais, né? Principalmente humanistas. E aí, um conceito interessante de um psicólogo humanista americano, que foi feito na década de 50, 60, que o nome dele era Maslow, é o que a gente chama de pirâmide ou hierarquia de necessidades de Maslow. Eu sugiro vocês darem uma olhadinha na internet, abrir o Google, Maslow é com W, só para ver do que se trata. E aí é um conceito super interessante que é o seguinte: as necessidades humanas elas são classificadas de acordo com prioridades. Então, assim, a maior prioridade, que é a base dessa pirâmide, são as necessidades mais imediatas dos sobreviventes, que ele classifica como fisiológicas e segurança. Ou seja, onde dormir, onde comer, ficar seguro, ter onde descansar, ter onde tomar banho, essas necessidades básicas serem atendidas.
O segundo patamar dessa pirâmide seriam as necessidades psicológicas sociais, ou seja, questões associadas à autoestima e ao afeto, né, na interação com os outros. E aí, na pontinha da pirâmide, no ápice, vem as questões de realização pessoal, a autorrealização, que são os sentimentos de propósito, sentimentos de pertencimento, de uma maneira geral, de que a vida faz sentido. Então, olha só, quando eu estou lidando com um paciente morador de rua, usuário de cachaça, abandonado pela família, depressivo, como é que eu abordo isso? Como é que eu começo a falar com ele sobre valorizar essas relações familiares de maneira inicial, apenas isolada, ou falar que a vida dele, buscar sentido para a vida dele, sendo que esse paciente não tem nem onde dormir, esse paciente não tem nem onde comer, sabe? Então, muitas vezes a gente entra em contato com coisas muito grosseiras, assim, com necessidades muito grosseiras. Esse conceito da pirâmide é interessante, porque, assim, ele não deve ser levado do ponto de vista radical, né, rígido, porque tem alguns psicólogos que gostam de levar isso de maneira mais radical um pouco. Mas se a gente pensar isso como algo norteador, significa dizer o quê? Olha, para um paciente usuário de crack que está há semanas sem voltar para casa emagrecido, na hora que ele chega cansado, com fome no serviço pedindo ajuda, não adianta eu tentar trabalhar com ele questões em relação à autoestima. Não adianta eu tentar trabalhar com ele questões associadas a, por exemplo, a papel dele na sociedade, o papel dele na família. Não, eu preciso acudir à coisa mais básica, né? Então, eu preciso oferecer um ambiente seguro para esse paciente ter um descanso, oferecer um ambiente seguro para esse paciente ter uma evolução mais favorável, por exemplo, evitando uma síndrome de abstinência do uso de substância. Preciso ajudar esse paciente a se alimentar minimamente, a ter um mínimo de autocuidado, e aí, gradualmente, vão inserindo essas outras questões, né? Então, assim, a gente não chega logo de cara tentando também resolver todas as demandas do paciente. Então, quando chega um paciente, por exemplo, em situação de rua, ele chega para a gente pedindo várias coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue resolver tudo. Então, o que que a gente costuma fazer? A gente vai uma coisa de cada vez, né? Então, assim, ó, vamos resolver essa coisa primeiro? Olha, primeiro você precisava... Você está com fome? Vem cá, vamos lá, vamos lanchar um pouco, descansa um pouquinho, aí a gente conversa. O que que você acha da gente tentar conversar com seus familiares, tentar aproximar? E aí, aos pouquinhos, a gente vai construindo as coisas. Isso a gente está falando do ponto de vista dos pacientes que têm alguma capacidade de gerir a própria vida, né? Mas a gente não esquece também que tem muitos pacientes que são pacientes de quadros psicóticos claros nessa situação. Então, são pacientes esquizofrênicos, são pacientes com transtorno bipolar, que muitas vezes chegam na crise. E aí a gente precisa de um manejo talvez mais direcionado em relação a essa crise mesmo. Então, assim, é muito interessante a gente pensar que esse paciente ele é um ser humano complexo, sabe? Ele não é só simplesmente um pino de cocaína ou um cigarro de maconha, não. Ele é um ser humano com nome, com pais, né? Irmãos, com uma história de vida, muitas vezes, a grande maioria das vezes, de grandes adversidades no início da vida, né? E aí isso faz com que a gente comece a entender esse paciente, a tentar trabalhar participando do mundo dele, né? E aí, esse é o grande ponto, assim, como é que a gente consegue, então, conciliar isso tudo, né? Levando em conta todas essas questões que a gente falou, acho que o primeiro ponto que é essencial é a gente sempre focar em um atendimento mais humanizado. Humanizado no sentido de um ser humano para o outro, né? Sem o olhar julgador, sem o olhar de superioridade, enxergando aquela pessoa como portadora de direitos, também de deveres, claro. A gente não deve, de maneira nenhuma, romantizar demais o paciente nesse aspecto. Ele tem deveres, ele tem responsabilidades, mas ele é um ser humano que vale tanto quanto eu ou quanto cada um de vocês, né? Acho que o simples fato de aceitar isso pode parecer que é algo assim meio básico, mas não é não, tá? Se a gente tiver sinceridade com a gente mesmo, a gente com frequência vai se identificar em momentos que a gente vai se sentir, talvez de alguma forma, algo superior em relação a esses pacientes.
É importante a gente reconhecer esse tipo de sentimento em nós mesmos para a gente trabalhá-los em situações específicas, em acompanhamento de terapia, em acompanhamento externo, para não prejudicar a relação com o nosso paciente, porque aquele paciente é extremamente sensível a essas pistas não verbais que a gente pode dar. Por exemplo, só para ficar claro assim para vocês, todos nós que trabalhamos em saúde mental somos assim extremamente estressados de uma maneira geral. E esses últimos tempos de pandemia têm sido um pouco pior. Vários estudos assim têm mostrado o aumento de população de rua, o aumento de uso de substâncias de uma maneira geral. E quando a gente está no trabalho, a gente observa isso. Então, teve um aumento muito grande de demanda, principalmente casos novos e agudos, né? E aí, outro dia, eu estava atendendo um paciente, eu estava no meio de um atendimento, e aí um outro paciente bateu a porta e falou que queria falar comigo com urgência, né? Aí eu fui assim, tá, então eu vou interromper o atendimento que eu estou agora para eu falar, já que é uma urgência. Aí na hora que eu fui ver a urgência dele, ele falou assim, ô doutor, consegue um pão lá para mim? Aí eu fiquei indignadíssimo. Eu falei assim, ué, mas você me chamou só para poder pedir um pão? Pedia para outra pessoa, você não viu que eu estou no meio do atendimento aqui? Eu fiquei extremamente nervoso, eu estava estressado no dia, né? Não perdi, claro, eu não gritei com o paciente, mas eu fiquei indignado, né? E aí depois, na hora que passou isso um minutinho, eu respirei fundo e pensei assim, cara, o pão é tudo para aquele paciente naquele momento. Era um paciente que tinha um déficit intelectual, morador de rua, dependente de álcool, cachaça em grande quantidade, estava dias sem comer. Então, o pão para ele era tudo. O pão para mim era nada, mas para ele era tudo. E aí, eu respirei fundo, a gente providenciou essa questão do pão. A minha colega, aliás, na verdade, uma colega minha providenciou essa questão do pão. Depois eu fui lá, conversei com o paciente, pedi desculpas e tal. Super entendeu a relação comigo, com ele, comigo, inclusive, hoje é ótima. Mas, para mim, isso serviu para chamar a atenção que, principalmente na hora que depois que passou o caso, eu respirei fundo e eu entendi o que aconteceu, eu percebi que a minha reação não foi em relação ao pão, foi em relação a ter me sentido talvez invadido naquele momento. Eu estava falando algo sério com outro paciente, né? E aí a demanda que aquele paciente trouxe para mim pareceu ser algo relativamente pequeno, mas para ele era algo gigante. Isso significa para a gente o quê? É essencial para quem vai trabalhar com saúde mental saber se colocar no lugar do paciente. Isso é a definição de empatia, que é a capacidade de se aproximar do outro, de sentir a dor do outro. Não de uma forma negativa, não de uma forma, ai, coitadinho, mas de uma forma de você compreender a posição de sofrimento do outro. E um outro aspecto que é muito importante, até para a gente conseguir dar conta disso tudo, é o trabalho em equipe. Olha, principalmente do ponto de vista de formação médica, a gente tem uma formação muito médico-centrada nas decisões, que sim, a gente tem um grau de responsabilidade talvez um pouco maior do que as outras áreas, no sentido, assim, do ponto de vista legal, do ponto de vista de pressão social. Mas, assim, o médico sem o enfermeiro, o médico sem o psicólogo não é ninguém, né? Então, a gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa todo mundo trabalhar olhando para o mesmo sentido, tentando conquistar o que é o melhor para o paciente, né? Conquistar essa maior empatia, essa maior proximidade. E para isso a gente precisa de muita paciência, né? Fazendo um atendimento sem moralismo, mas com moralidade. Moralidade no sentido de humanidade, sabe? No sentido de proximidade, de enxergar o outro como alguém. E aí, diante disso tudo, eu acho que assim, o que fica mais importante da nossa conversa de hoje é que, como eu falei no início, eu entendo que muitos de vocês talvez não trabalhem com saúde mental, de uma maneira geral. Mas o que eu queria sensibilizar, tentar sensibilizar, no sentido assim, esses pacientes, eles procuram outros serviços, sabe? O meu paciente morador de rua, ele quebra o pé e vai ser atendido pelo ortopedista. Tem um paciente lá mesmo no CNT que é usuário de crack, é um idosinho, que eu acho que só no ano passado ele já deve ter sido internado umas 5 vezes. Eu já fui visitar ele no hospital umas 3 vezes, assim. Já por pneumonia, até atropelado o cara já foi. E assim, tá lá, firme e forte. Então, assim, esses pacientes, eles precisam de outros tipos de serviço. E eles precisam de atendimento com humanidade. Eles precisam de atendimento
com acolhimento, né? Com carinho, não no sentido, repito, não no sentido de idealização, mas no sentido de enxergar eles como um ser humano, como um igual. Então, a mensagem que eu passo para vocês, assim, trazendo um pouco desses casos da minha experiência pessoal, é: sempre lembrem que um paciente usuário de substância, um paciente de saúde mental, ele é filho de alguém, ele tem irmãos, ele tem. Pode ser que ele tenha amigos, ele tem pessoas que se importam com a vida dele, ele é alguém importante, ele é alguém que pode ser feliz, e ele é alguém que tem os mesmos direitos que você, os mesmos direitos que eu, né? E a gente precisa de atuar nesse sentido, para garantir isso, né? Não de um ponto de vista, assim, estou falando isso de um ponto de vista político, não, estou falando isso do ponto de vista individual mesmo, de visão de mundo, assim. A gente consegue construir isso com as nossas pequenas atitudes. Então, quando chegar um paciente etilista, por exemplo, pessoal da enfermagem, trabalhar numa UPA, num centro de saúde, é importante a gente olhar para aquele paciente como um todo. Saber assim, ó, ele bebe? Sim. Ó, às vezes ele é agressivo, às vezes ele bate na esposa? Sim, mas esse cara também tem diabetes, esse cara também tem depressão, esse cara também precisa de um acompanhamento odontológico, né? Não raro, esses pacientes ficam mais doentes, inclusive os estudos mostram isso, mais doentes que a população em geral, justamente por causa da autonegligência, né? O paciente esquizofrênico, que chega em surto e que agride, joga pedra nos outros, depois que passa o surto, algumas vezes ele recupera a crítica daquilo e ele vai sofrer com aquilo, né? Ele vai se sentir envergonhado, ele vai se sentir não fazendo parte, né? Então, assim, por exemplo, médicos de centro de saúde. A minha esposa, por exemplo, trabalha no centro de saúde, ela é médica. E ela, às vezes a gente discute casos de saúde mental. Esses pacientes, eles são muito sensíveis, né? Então, quando ele chega para ser atendido, e ele não é, de alguma forma, priorizado, não de ser passado na frente, mas pelo menos de receber uma atenção, falar assim, ô, fulano, tudo bem? Esse paciente agita, né? O paciente com déficit intelectual, que é muito comum nos centros de saúde, de uma maneira geral, ou nos centros de convivência, né? São pacientes que não sabem esperar. Então, assim, eu não vou colocar esse paciente num lugar em que tem muito barulho, ou num lugar que ele tem que ficar esperando muito para ser atendido, porque a chance de agitar é grande. Então, são esses pequenos cuidados de sensibilidade que isso independe da área, né? Então, o que fica, eu acho que assim, da nossa aula de hoje, é saber aplicar esses casos clínicos de saúde mental na prática de vocês, independente de qual seja, né? Então, é isso, assim, queria agradecer pela oportunidade de ter falado hoje. Eu sou muito grato, né, por tudo isso, sou grato pelo meu trabalho também. Eu reforço, assim, na outra palestra, não deu tempo de eu deixar de eu responder as perguntas que vi que porventura foram feitas, eu queria reforçar e deixar meu e-mail, se alguém tiver alguma necessidade ou quiser ter alguma dúvida em relação a essas aulas, pode me mandar. Meu e-mail é aust, v de vida, d de dado, r de rato, austvdr, @gmail.com, tá bom? Então é isso, gente. Valeu, até mais. Boa noite para vocês.